Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação do exame de dímero D e a importância no diagnóstico, na verdade, no prognóstico da Covid-19, tá? Então, vamos lá comigo entender um pouco mais como que funciona. Primeira coisa, dímero D é um biomarcador, é um marcador de função biológica ou alteração biológica. Nesse caso, especificamente, a gente diz que é um marcador que está relacionado com a degradação da fibrina, que é uma proteína que está envolvida aí, uma proteína final, que a gente diz, na formação do coágulo, que é uma proteína insolúvel, que forma aquela rede lá, aquela malha de proteína junto com as próprias hemácias, outras células, as plaquetas, que são elementos figurados, que são ativados aí, formando aquela malha para parar, estancar a perda de sangue, por exemplo. Então, quando tem um corte, a gente tem a ativação dos fatores de coagulação, tem vários, a gente não vai detalhar aqui nesse vídeo, mas resumindo, tem formação aí de fibrina, que acaba sendo insolúvel. Esse tampão aí foi formado, mas ele tem que ser dissolvido, tem que ser degradado, tudo bem? Então não é para sempre que vai ficar lá esse coágulo, depois que a gente tem cicatrização e todo o processo, não tem necessidade mais de ter um coágulo dentro do vaso sanguíneo. Então a gente tem ativação agora, nesse caso, de outro processo que é chamado de fibrinólise, tudo bem? Que é a degradação aí dessa rede, desse coágulo em si, para depois voltar tudo ao normal, voltar ao equilíbrio. Por quê, professor? Porque se eu ficar estimulando, né, a formação de coágulo constantemente, eu tenho vários coágulos sendo formados no vaso e esse vaso vai ser bloqueado, vai ser ocluído, e eu não tenho mais passagem de sangue naquele vaso. Por exemplo, uma veia, ou às vezes até uma artéria, dependendo da situação, que vai irrigar um órgão e esse órgão não recebe mais sangue. E aí o paciente acaba tendo trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, coagulação intravascular disseminada. São várias alterações relacionadas com a coagulação. E aí pode ter alteração, por exemplo, no sistema nervoso, no próprio coração, entre outros órgãos. Resumindo a história aí, tudo bem? Se eu tiver muitos coágulos sendo formados, eu também tenho o processo aí de remoção desses coágulos. Então eu tenho o quê? A fibrina sendo dissolvida, sendo degradada. E um dos produtos aí de degradação da fibrina ou do fibrinogênio é o dímero D. Então, quando tem muito coágulo sendo formado, tem muito processo de fibrinólise, que é a dissolução desse coágulo aí para tentar balancear, e um dos produtos formados é o dímero D, por isso que ele aumenta na corrente sanguínea quando a gente tem, por exemplo, alterações no processo de coagulação. Então, tem aumento do dímero D circulante, e aí a gente faz um exame de sangue imunológico, turbidimetria, tem vários tipos aí de exame que podem ser feitos. Aliás, se você quiser saber mais sobre essa parte analítica em si, dos exames de dímero D, escreve aqui nos comentários que a gente grava um vídeo sobre isso, tá bom? Então, basicamente, ele é utilizado, o dímero D, é um biomarcador utilizado para avaliar risco de trombose e também de tromboembolismo pulmonar. Trombose venosa profunda, coagulação intravascular disseminada e tromboembolismo pulmonar. Tudo bem? Resumidamente, o valor de referência é até 500 nanogramas por mililitros de unidades aí equivalentes ao fibrinogênio ou defibrinogênio, tudo bem? Então, quando tem fibrinogênio sendo ativado formando muita fibrina, a gente tem também uma plasmina e outros processos aí acontecendo para a dissolução dessa rede aí de fibrina, formando dímeros D, tudo bem? Que a gente pode analisar na corrente sanguínea, tá certo? Mas o que a COVID tem a ver com essa história? Professor, COVID, né, é uma doença causada por um vírus, né? O que tem a ver com isso aí de dímero D, na verdade? Então, quando a gente disse no início da aula com o prognóstico, é exatamente isso, porque o diagnóstico da COVID, na verdade, ele é feito lá pela análise pulmonar, por exemplo, que o médico especialista já sabe, né? Hoje tem bastante conhecimento para saber isso daí, em vidro fosco, que a gente diz, mas principalmente por marcadores de presença aí do antígeno, né? Que a gente diz, da COVID especificamente. Então, uma imunocromatografia, ELISA, uma reação em cadeia da polimerase, tem vários exames aí que podem ser feitos para diagnóstico específico e confirmar, de fato, a presença do antígeno na corrente sanguínea, que é a presença do vírus em si, tudo bem? Então, o dímero D não é para diagnóstico, é para acompanhamento, para verificar aqueles casos mais graves que a gente diz. A COVID-19 em si, ela é caracterizada na sua forma mais grave
por uma grande coagulopatia, que a gente diz, tudo bem? Ou seja, é uma coagulação intravascular disseminada predominantemente pós-trombótica, ou seja, por excesso de formação desses trombos aí, dificuldade de dissolução para voltar ao normal. Então, tem altas taxas, consequentemente, como formou muito trombo, de tromboembolismo venoso, níveis elevados aqui, ó, de dímero D, alterações nos níveis de fibrinogênio, em conjunto com outras alterações, como níveis baixos de antitrombina, congestão pulmonar, trombose microvascular e oclusão, também de vasos sanguíneos, tudo bem? Então, tudo isso está acontecendo em conjunto nos pacientes que estão em casos mais graves, que estão, por exemplo, internados, que estão fazendo oxigenoterapia, utilizando máscaras de oxigênio, que estão fazendo, por exemplo, o uso de heparina e outros tipos de tratamentos que são feitos em uma emergência, por exemplo. São esses pacientes que podem ter um pior prognóstico, que podem evoluir, por exemplo, para óbito em alguns casos, tudo bem? Eu não estou falando daquele paciente que teve lá uma gripe, coriza, dor no corpo, cefaleia e assim por diante. Estou falando mais daquele paciente que teve dificuldade respiratória, que teve falta de ar e assim por diante, tudo bem? Então, nesses casos desses pacientes que tiveram toda essa alteração em vasos sanguíneos e, consequentemente, alteração no pulmão, alteração nos vasos, no coração e assim por diante, esse paciente aí, ele tem aumento de dímero D. Aliás, tem uma relação muito forte com o número de óbitos que a gente tem e os níveis de dímero D na corrente sanguínea, que a gente vai mostrar num gráfico aqui daqui a pouco para você, tudo bem? Então, o dímero D, no caso específico da COVID-19, ele é recomendado nos casos graves de COVID, que o paciente tem lá as febres muito altas, pneumonia, dificuldade de respirar, que ele serve basicamente para a avaliação do risco dos pacientes. É claro que não é o único exame aqui utilizado, obviamente, né? Então, já diagnosticou a COVID, o paciente está em observação, foi internado. Aí, nesses casos, o médico pode solicitar, por exemplo, tempo de protrombina, fibrinogênio, contagem de plaquetas, todos esses aí mais relacionados com a coagulação em si, tudo bem? Em paralelo, proteína C reativa, tá? Então tem vários exames que ele pode solicitar em conjunto para avaliar aí como que vai ser o prognóstico para esse paciente ou a previsão dessa qualidade que esse paciente vai ter de vida, beleza? E aqui para a gente fechar, que eu te disse que a gente tinha um gráfico bem interessante. Então, esse gráfico está relacionado aqui, ó, o dia desde o início da doença e aqui a quantidade em nanogramas por ml do dímero D, tudo bem? De pacientes em azulzinho que sobreviveram e em vermelho pacientes que não sobreviveram. Você consegue perceber o seguinte, ó, lá pelo dia 4 os níveis estão bem parecidos aí, né? Os não sobreviventes têm um pouquinho a mais de dímero D. Depois, no dia 7, os não sobreviventes já aumentaram um pouquinho mais. E os sobreviventes continuam com o dímero D lá mais estável, tudo bem? Então, eles não estão tendo tantas alterações de coagulação. Já para o 10º dia, ele dá um salto aqui, ó, de dímero D, vai lá para 15 mil aqui, ó. Vai lá para mais ou menos 15 mil nanogramas por ml de dímero D. E aí, continua aumentando aqui, ó, até chegar lá pelo 22º dia, em torno de 36 mil nanogramas por ml de dímero D. Ou seja, nos pacientes que eles não tiveram uma qualidade de vida, ou nesse caso especificamente, né, que não sobreviveram à COVID, os níveis de dímero D dispararam, foram lá para cima, mostrando que ele estava tendo muita coagulação e dissolução desses coágulos com a formação desse dímero D, que é um marcador específico de formação de coágulo. Tudo bem? Aí aqui, ó, embaixo, no azulzinho, você percebe que pacientes que não tiveram essa formação excessiva de dímero D foram os que mais tiveram qualidade de vida e sobreviveram à COVID. Então, sim, o dímero D é um excelente biomarcador para prognóstico da COVID-19, mais especificamente para verificar essa parte de alterações na coagulação. Não estou falando alteração de outras coisas, pulmão, respiração, mas aí tem exames de imagem, né, outras coisas que também podem ser utilizadas. Nesse caso especificamente aí
da alteração do processo de coagulação, o dímero D é bastante interessante. Claro que, só voltando o slide aqui para a gente se situar, a gente também pode fazer análise de tempo de protrombina, fibrinogênio, contagem de plaquetas, que são outros exames relacionados com o coagulograma em si. Tudo bem? Então, se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe o seu comentário, porque ele também é muito importante aqui para a gente saber o que você está pensando sobre esse tipo de conteúdo. Qualquer dúvida, né, que você tiver, escreve aqui que a gente tenta gravar depois um vídeo sobre esse assunto. Coloca na nossa sequência aqui, tá bom? E outra coisa, clica aqui em se inscrever no canal do IBAP Cursos, ativa as notificações todas para você receber os próximos vídeos. E para eu fechar, eu te convido a conhecer o Passaporte IBAP Flix, que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. Lá tem mais de 50 cursos certificado já incluso, numa única assinatura você tem acesso a todos esses cursos, videoaulas, materiais complementares, questionários, tem o meu suporte, o suporte da minha equipe, tá? Então acessa lá, tem bastante curso legal, dá uma olhada com calma, tem cursos na área de bioquímica, microimuno, parasito, entre outros cursos, hemato e assim por diante, tá bom? Mais voltados aí para essa análise, a parte de análises clínicas, análise laboratorial, biomedicina e outras disciplinas básicas dentro da área da saúde. Então é isso. Obrigado por você me ouvir até agora. Meu nome é Vitor Proença, um grande abraço e até a próxima aula.